data FIFA. Ô, Mauro, recuperei aqui um Twitter seu, uma tweetada sua de 20 horas atrás, que você diz o seguinte: Ener Valencia classificou o Internacional para as semifinais da Libertadores. Fez os 3 gols dos 3-0 sobre o Bolívar no placar agregado. A festa é da torcida colorada. Títulos do passado não perdem o valor, mas os grandes não perdem a fome por mais troféus. Que jogador é esse que o Internacional foi contratado? O cara da Copa do Mundo, a gente lembra dele na Copa do Mundo, foi muito bem. Mas que atacante feroz é esse cara? Que acerto do Internacional, que vai fazer o caminho inverso do Flamengo mesmo, ou do Corinthians, né? Ele vai ficando mais forte ao longo que o campeonato vai rolando, né? O Internacional. O Inter foi muito bem na janela de contratações, né? E você vê que 2 protagonistas chegaram agora, recentemente, tanto o Valencia quanto o Rocher, o goleiro, que foi personagem contra o River Plate. E agora, diante do Bolívar, foi o atacante equatoriano, né? Que fez todos os gols do Equador na Copa do Mundo, né? Então, ações muito bem realizadas, muito cirúrgicas, que além da troca de técnico, eu acho que é fundamental também, embora o time venha mal aí no Brasileiro, perdendo muitos pontos, até por priorizar a Libertadores, a troca de técnicos também é extremamente relevante, né? O Mano Menezes, ele fez até mais do que se imaginava no passado, pelo menos na minha opinião, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, foi muito mal nas Copas, né? Várias eliminações, mas foi bem nos pontos corridos, e esse ano o trabalho não teve rendimento, não houve evolução, ele andou para trás. E a chegada, a volta do Kudê, eu acho que foi extremamente importante, especialmente no jogo contra o River Plate em casa, e o primeiro tempo também na Argentina, que foi muito bom, o segundo tempo não. E também o Inter foi bem na altitude, venceu, um jogo que é difícil, contra o Bolívar é uma boa equipe boliviana, né? Para o padrão dos times bolivianos, é um time até bem organizado, um time com bons recursos. E o Inter se classificou com muita autoridade, venceu fora. Lógico, aquela história, vai tomar pressão, você vai jogar na altitude de La Paz contra o Bolívar, no mata-mata de Libertadores, claro que vai ter, o goleiro vai trabalhar, vai ter momentos de pressão, mas conseguiu sair muito bem, venceu, e agora aguarda, né, a definição do seu adversário, que vai sair amanhã entre o Fluminense e o Olímpia no jogo lá do Paraguai, né? Mas faz a diferença, os dois fizeram a diferença, né? Nessas 2 fases, foram protagonistas das classificações, o goleiro Rocher contra o River e diante do Bolívar, o Ener Valencia, um ótimo atacante. Ô Marinho, o Inter se transformou num outro time, né? Com essas chegadas todas. A troca de técnico, o Rocher, o Ener Valencia, e ontem entrou em campo com 7 estrangeiros, né? Um negócio. Tinha mais estrangeiros em campo do que brasileiros no time do Internacional. E vou repetir: o Internacional vai ficando mais forte à medida que a competição vai avançando. Já teve o grande jogo dessa campanha, que foi a eliminação do River Plate, mas também eliminou o Bolívar, e agora pode pegar Fluminense ou Olímpia. É um time que mudou seu status ao longo do processo aí. E fala muito dessa questão dos estrangeiros. 7 começaram o jogo, mas tinham mais 2 no banco de reservas, né? Então o Inter, 9 estrangeiros normalmente participam dos jogos, e tem sido frequente, isso tem acontecido várias vezes, porque o Inter abriu o olhar, o leque, assim, para jogadores de outras nacionalidades. O Mauro citou essa janela de transferências. Tem 2 jogadores que também têm sido importantes, além, evidentemente, do Ener Valencia, que tem feito tudo que se esperava dele, né? Porque é a maior contratação da temporada do Inter, e o Rocher também. Mas tem 2 jogadores que têm sido bem importantes, e ontem um deles, principalmente, que foi o Hugo Malho, o lateral direito que jogou improvisado como zagueiro. Ele é espanhol, chegou por indicação do Eduardo Cudê, com quem ele tinha trabalhado no Celta, e também o Bruno Henrique, o meio-campista que passou pelo Palmeiras, estava no futebol da Arábia Saudita, que também chegou nessa janela e também está se integrando bem ao time do Inter, tem entrado bastante, tem sido importante. O Inter mudou muito, e a chegada do Eduardo Cudê, além de mudar o time de postura, né, com o Mano Menezes, o Inter era um time bem recuado, que jogava tomando pressão, esperando um contra-ataque. Com o Eduardo Cudê, o Inter é um time bem mais propositivo, joga bem mais para frente, tenta bem mais o gol, mas a chegada dele mudou muito o clima, a relação entre o torcedor e o time, sabe? Porque o torcedor já era desconfiado do Mano Menezes por causa da eliminação para o Melgar na Sul-Americana do ano passado, por causa do Caxias, semifinal do Gauchão desse ano, pela eliminação na Copa do Brasil para o América Mineiro. Então, já existia uma grande desconfiança com o Mano Menezes. O pessoal
o Inter começava a jogar já num clima meio ruim, um clima meio para baixo, assim. Bastou a chegada do Eduardo Cudê para tudo isso se transformar, para tudo isso mudar, para o Inter crescer, e é como tu disseste, o Inter está crescendo ao longo da competição, o que é muito bom. Eu imagino que a semifinal vai ser contra o Fluminense, tá? Que abriu a vantagem contra o Olímpia. E eu imagino que vai ser um baita jogo de futebol, porque são dois times que gostam do ataque, dois técnicos que gostam de montar suas equipes ofensivamente, dois times que gostam da bola, que gostam da posse. Então vai ser um desafio gigantesco essa semifinal, se for realmente contra o Fluminense, vai ser um baita jogo de futebol. O Enner tá fazendo tudo que se esperava dele depois de ter aquela rusga no começo. Se costuma comentar que o Enner é aquele tipo de atacante indomável, sabe? Ele, às vezes ele briga, às vezes ele empurra, às vezes ele cria um probleminha, mas quando a bola cai no pé dele, sempre sai coisa boa, e esse é o perfil do Enner Valencia que está ajudando bastante o Inter. O Internacional tá, enfim, ele não chegou nem de longe como um dos candidatíssimos ao título, e agora, meu caro Rosa, a gente já pode pensar, eu sei que eu vou falar de algo que pode acontecer só lá na frente, o Palmeiras vai se classificar hoje, vai pegar depois o vencedor de Boca e Racing, mas vamos que essa boa fase do Palmeiras e do Abel dê tudo certo, o Palmeiras chegue na final. E chegue na final tendo que enfrentar um brasileiro, considerando que o Fluminense vai passar pelo Olímpia. O palmeirense olha para o Fluminense, olha para o Internacional e fala, qual que é mais difícil para mim? Fluminense. Fluminense é mais difícil. Você pegar os jogos do Palmeiras contra o Fluminense, eu acho que na era Abel, acho que não ganhou do Fluminense ainda. Posso estar enganado. Sempre foram jogos difíceis. O Fluminense causa muito sofrimento para o Palmeiras. Teve um jogo, o Palmeiras aqui no Allianz, acho que em 2022, 2021. O Fluminense só não ganhou por sei lá o quê. O ano passado também foi um jogo bola na trave. Aquele gol que o Rony fez de bicicleta, o Fluminense foi em cima. Agora jogou com os reservas, né? O Fluminense também foi muito melhor. Então, a princípio, do jeito que tá, é o Fluminense. Eu vejo assim, o Fluminense, eu sempre digo que é o time que mais causa dificuldades para os times do Abel Ferreira. Estou puxando aqui na memória, eu acho que o Abel não ganhou, depois os amigos do internauta podem ficar bravos comigo, mas eu não lembro de uma vitória do Fluminense, do Palmeiras, sobre o Fluminense comandado pelo Diniz. Eu acho que o Abel é anterior à chegada do Diniz. Mas sobre o Enner Valencia, tem uma coisa que eu estava falando ontem também, vendo depois dos gols dele, que o Marinho pode também depois, eu sei que estamos em cima do tempo, mas o gol custa caro. Então, assim, eu sempre ouvi isso dos dirigentes e tal. Então, assim, só que o gol custa caro, só que quando você traz um jogador desse, não sei quais são os valores que o Inter pagou por isso, mas olha o que ele trouxe, não só de resultados em campo, mas torcida, levou o time à frente. Então, às vezes os clubes falam assim, vamos contratar 3 caras ali que pode resolver, mas se você investe, eu sempre gosto disso. Como o São Paulo já fez, como o Flamengo já fez também, contrata um jogador de peso, contrata um cara para chegar, não fica trazendo apostas, né? Isso eu já falei isso com a crítica muitas vezes ao Palmeiras, porque você imagina, você traz Navarro, você traz Flaco Lopes e traz Merentiel. Será que o salário desses 3 não pagam o Enner Valencia? Não pagam o jogador? Eu sempre faço essa conta, porque chega um cara desse numa final, Copa do Mundo, já, com o peito aberto. Ele levou o Internacional, como você citou o Twitter aí do Mauro. Está certíssimo, ele levou o Inter. Bem, não joga sozinho, tem o goleiro que é muito bom, tem os outros estrangeiros, mas assim, se é para investir, não investe em 3 nota 6. Eu acho que tem que investir num nota 8, nota 9. Eu sempre que eu falo isso lá para os palmeirenses, eles falam, não sei o que, jogador chega caro, milindra o elenco. Eu falei, gente, futebol é gol, cara, tem que contratar, e custa caro trazer um jogador com potencial como esse do Enner Valencia, Eduardo.